Bom dia, queridos. Estamos aqui para mais uma gravação de mais um Maná. Hoje, quinta-feira, chegando mais um final de semana. Segunda-feira já é o último dia do mês, né? Passando bastante rápido. Vamos ouvir aqui a palavra do Senhor no livro de Atos, a partir do versículo 13, e nós vamos comentar depois. De fato, de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram para Perge, que fica na Panfilha. Então João Marcos o deixou ali e regressou a Jerusalém. Eles, no entanto, seguiram para além de Perge e chegaram a Antioquia, na Pisídia. No dia de sábado, entraram nas sinagogas e se assentaram. Logo após a leitura da lei e dos profetas, os administradores da sinagoga mandaram que se lhes fosse feito o seguinte: convite, irmãos, se tendes em vós alguma palavra de encorajamento para o nosso povo, dizei-a. Então Paulo, colocando-se em pé, fez sinal com a mão, solicitando a atenção dos presentes e declarou: caros israelitas, vós, gentios, que igualmente temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos antepassados e honrou sua gente durante o tempo em que, como estrangeiros, caminharam pela terra do Egito, de onde os libertou com braço poderoso. O Senhor zelou por eles com paciência no deserto durante cerca de 40 anos. Ele destruiu 7 nações em Canaã, entregou a terra em que habitavam como herança seu povo. Isso tudo levou aproximadamente 450 anos, quando então lhes deu juízes até a época do profeta Samuel. Mas o povo lhe rogou por um rei, e Deus lhe concedeu Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, que reinou pelo espaço de 40 anos. Depois que tirou o reinado de Saul, deu-lhe Davi como rei para sempre. Testemunhou, achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Ele lhe fará tudo conforme a minha vontade. Aqui a gente para hoje e amanhã a gente continua no versículo 23. Aqui Paulo, quando ali leram, sentaram ali na sinagoga, né? Ali eram gentios, não eram judeus, gentios, que eu creio que tinham se convertido ao judaísmo. Ele terminou de fazer a leitura e uns falam assim, ó, aquele que tiver uma palavra de encorajamento. Pode ser aí, Paulo, então, faz sinal com a mão e pede liberação para falar. E ali Paulo começou a então expor a palavra de Deus para apontar, que apontaria para Jesus, como Deus cuidou do povo lá no Egito, como Deus libertou, como Deus conduziu esse povo rebelde pelo deserto, como entregou nas mãos dele as terras que ali estavam, e que esse povo chegou uma hora que rejeitou o próprio Deus e pediu um rei, que foi levantado Saul. Depois Saul, com as bênçãos que ele fez, foi levantado Davi, que era um homem segundo o seu coração. E Paulo está explanando exatamente as escrituras ali para aqueles judeus gentios, né, que estavam ali em Antioquia, aliás, em Éfeso, né? Então é importante a gente entender, querido, como Paulo ali explicava, e hoje a importância nós também de passarmos as escrituras para as pessoas e conhecer as Sagradas Letras, conhecer o Antigo Testamento, que apontam para o Novo, conhecer o propósito de Deus, o projeto de Deus para Israel,
e através de Israel estabeleceu, depois nós vamos ler, através de Israel veio Jesus, e Jesus estabelece a sua igreja, que a igreja passa a ser enxertada em Israel, passa a ter as mesmas promessas de Israel, as mesmas bênçãos que estavam sobre Abraão. E como hoje a assolação que está havendo em Israel, e muitos criticam, falam mal de Israel. Israel é a menina dos olhos de Deus. Aquele que tocar em Israel está tocando o próprio Deus. Aquele que tocar na igreja está tocando o próprio Deus, querido. É muito séria essa questão. Então, em Paulo que está expondo o cuidado de Deus, depois ele vai falar de Jesus, o cuidado de Deus para conosco, para aqueles que são seus, a humanidade, o cuidado que Deus tem para conosco. Muitas e muitas vezes, querido, a gente não se dá conta do zelo que Deus tem pelas nossas vidas, pelo cuidado que Ele tem para as nossas vidas, de preservar a nossa vida no bem. Tudo que Deus fez para Israel, pela promessa fez Abraão, levou para o Egito, se multiplicou. Deus foi lá, ó, tira esse, faz maravilha no Egito, tira esse povo, conduz pelo deserto. Assim mesmo, eles continuavam reclamando, murmurando daquilo que Deus, porque que Deus tinha tirado, porque não tinha terra lá para eles morrer lá no deserto, não tinha sepulcro lá no Egito. Quantas maravilhas que Deus já fez na minha vida, fez na tua vida, está fazendo essas maravilhas, e quantas vezes, ao invés de a gente parar aquele momento, a gente refletir daquilo que Deus está fazendo por nós e para a nossa vida, e mais nós, a gente procura meios de murmuração, meios de reclamarmos. Quantas e quantas vezes a gente deixa de olhar o que nós recebemos para olhar aquilo que a gente ainda não alcançou. Seja grato àquilo que tu tem hoje, que o amanhecer pode ser transbordante na tua vida. Exemplo disso foi José lá no Egito, quando ele estava no presídio. Momento algum José murmurava, mas ele estava firme na palavra, no sonho, que o Senhor, de alguma forma, iria libertá-lo. Talvez tu esteja preso em alguma coisa. Alguém da tua família, lembre-se que a promessa de Deus não vai falhar. A promessa de Deus vai se cumprir na tua vida, na tua casa, na tua família. A promessa de Deus vai se cumprir, não tem como não cumprir. Que saiu da boca de Deus vai se cumprir. Não procure. Aqui, o que Paulo está mostrando aqui, que ele fala assim, dá uma palavra de incentivo. Paulo está exatamente mostrando isso, a promessa de Deus, o projeto de Deus, o plano estabelecido por Deus. O plano estabelecido por Deus que é perfeito. O plano de Deus para mim e para a tua vida que ele é perfeitíssimo. Não tem o que mudar, não tem o que acrescentar. Não tem. O que falta para nós é entendimento de saber o que a gente está passando. Aquele momento que a gente está passando. Falta para nós esse entendimento, essa revelação, que muitas vezes a gente não entende. Eu estou falando porque eu me coloco, porque muitas vezes também não entendo. As situações que muitas vezes acontecem na minha vida, eu falo, Deus, por que isso? Eu já fiz essas perguntas várias vezes para Deus. Não foi só eu. Fui perguntar lá, ver os grandes, aqueles que se tornaram da galeria da fé, todos eles fizeram essa pergunta. Todos eles. Por quê? Por quê? Porque nós ainda não entendemos o plano perfeito de Deus para nossas vidas. O propósito de Deus, o projeto de Deus que tem para nós. Que vai muito, muito além do nosso entendimento. Então, isso que Paulo está explanando aqui, querido, chegando até Davi, onde vai começar alianças que Deus faz com Davi. Aliança que Deus faz com Davi através da Jesus, é da descendência de Davi, que veio para nos resgatar, para mudar nossa história, para nos transformar e nos levar aos lugares mais altos. Amém, querido?
Que o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Sobre ti extrema teu rosto e a paz. Uma sexta-feira, uma quinta-feira abençoada a todos, em nome de Jesus.